Oi, boa noite, tudo bom? Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz. Só ajeitar aqui uma coisinha. Pronto, ok. Vamos lá, pessoal. Já estamos na hora, né? Atrasamos um pouquinho aqui, mas já estamos prontos para começar, né? Vamos então fechar os nossos olhos para fazermos a nossa oração, elevando o pensamento, preparando o nosso ambiente. A espiritualidade já está há muitas horas nos preparando um ambiente virtual, mas nós também precisamos ajudar com os nossos melhores pensamentos, mentalizando uma paisagem bem bonita, uma região campestre, muito verde, muitas flores, muito radiante, um perfume no ar, um perfume suave, uma sensação agradável, uma brisa suave, uma temperatura gostosa de sentir na pele. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos de estarmos juntos novamente, pela oportunidade de usufruirmos dessa convivência com os bons espíritos e com os amigos encarnados. Pedimos, Senhor, a tua ajuda para o nosso estudo da noite, que nós tenhamos o discernimento, a clareza, a lucidez para compreendermos o que André Luiz nos trouxe e nos traz para a noite de hoje. Que a tua paz, Senhor, adentre todos os ambientes, todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, todas as instituições que estão ligadas a nós neste momento, as casas espíritas, todos os grupos de estudo que estão nos acompanhando, os nossos irmãos que estão trabalhando neste momento, ouvindo os estudos que se iniciam, aqueles que estão ouvindo material gravado posteriormente, através dessa rede de distribuição de áudios, de vídeos, em várias plataformas, e que teu amor possa estar com cada um de nós, Senhor, que estamos aqui de coração aberto, de alma receptiva a essa chuva de bênçãos que se derrama sobre nós, harmonizando a mente, a emoção, harmonizando o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, harmonizando nosso campo vibratório e os nossos ambientes pessoais. Obrigado por tudo, que a tua luz envolva também todos os irmãos que estão no plano espiritual necessitando e todos aqueles que estão sendo lembrados na área de texto, através dos comentários, que todos sejam amparados também, Senhor. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar. Vamos dar sequência, né? Ao nosso estudo. A gente está aqui todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, tá? Sempre um estudo doutrinário, um estudo espírita, e nós costumamos focar muito o aspecto terapêutico da doutrina espírita, né? Nosso objetivo é sempre ajudar vocês a viverem melhor, a se sentirem melhor, a sair das situações difíceis, a conseguir estabilidade emocional, mental e espiritual. Nosso modo de entender do espiritismo, e de trabalhar com os conceitos é sempre focado com esse objetivo, tá? Então, vamos dar continuidade ao estudo de hoje, que é o estudo do livro Os Mensageiros, do espírito André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, nossa quarta noite de estudos, né? Então, nós estamos no capítulo 3, já em andamento, capítulo 3, no centro de mensageiros, né? Lembrando que o André Luiz, neste capítulo, ele está se dirigindo ao centro de mensageiros, junto com Tobias, né, que é um dos companheiros de trabalho dele, para iniciar o curso de mensageiro, né?
E aí o Tobias está explicando a respeito do o que se trata, né? O que se trata esse curso, o que é o centro de mensageiros, né? É, o que é o centro de mensageiros, que não é um sistema de, não é o sistema de correios lá do plano espiritual, né? O centro de mensageiros é para transformar os estudantes em cartas vivas do auxílio espiritual aos encarnados. Não somente como espíritos que venham a se comunicar, que venham enviar livros, mensagens, auxílios, mas também que venham a reencarnar como médiuns, doutrinadores, como trabalhadores que venham a ser intermediários entre o bem espiritual, o auxílio espiritual e a necessidade material da sociedade, né, do nosso planeta, tá? Então nós estamos aqui, né, o Tobias está explicando para ele, né, que centenas de pessoas, milhares na verdade, porque centenas saem lá de nosso lar, mas inúmeras instituições, cidades também fazem o mesmo trabalho de preparação para reencarnarem na Terra, né, doutrinadores e médiuns, todos os anos, tá? Ok? Então vamos lá, né? Então assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Né? Porque aqui, isso aqui foi o último que a gente estava conversando, foi o último parágrafo. Né? Que nós podemos vir para a Terra com excelentes faculdades psíquicas, com potenciais maravilhosos e com grandes conhecimentos. Né? Mas se o dono não consegue olhar além dos interesses, o dono assim, né? O, o, o portador da mediunidade, né? Aquele que vem com esse recurso, com essa enxada, né? Como ele tratou aqui, né? Não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida, né? Porque a gente conversava que a renúncia, né? A humildade, tem vários fatores aí que são imprescindíveis para o bom aproveitamento, né? Dos potenciais que a gente pode trazer daqui do plano espiritual, certo? Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente, né? Até porque o Tobias estava explicando para o André Luiz, né? Porque o André Luiz ficou, nossa, ele ficou espantado, né? Falei, puxa, do jeito que você está falando, Tobias, os trabalhos espirituais na Terra devem estar muito adiantados, né? Aí o Tobias falou para ele, né? Só relembrando a semana passada, né? O Tobias falou para ele, falou assim, olha, André, acho que você não analisou ainda muito bem o assunto, né? Porque você vir com preparação, você planejar, você programar, não significa você executar, né? E é por isso que ele está falando, ó, acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito, né? Nós não podemos esperar que os trabalhos importantes, difíceis, porque exigem mudança, sejam estabelecidos sem esforço, sem batalhas. Né? Nós não estamos vendo todos os dias a resistência que há a certas mudanças, né? A resistência que há, a luta que há para se implantar modos novos de fazer, de sentir, né? De lidar com certos problemas. É difícil, né? Há uma resistência natural dos seres humanos, né? Para tudo que é novo. E quanto mais importante é a mudança, mais resistência enfrenta. Né? Quanto mais importante é a mudança, maior a resistência. No campo moral, por exemplo,
né? No campo moral é muito complicado, né? As pessoas querem desqualificar o tempo todo. Toda iniciativa de tentar moralizar, de tentar melhorar o padrão moral do planeta é desqualificado, é ridicularizado, é escanteado, entendeu? Então é muito interessante isso, né? Mas é o trabalho, é a resistência à mudança, né? É a resistência. Por isso é que, como ele está dizendo, ó, são muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente, né? Por quê? Porque aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão na batalha mais acerba pela mudança, que estão realmente fazendo algo útil pela mudança, pela melhoria do padrão geral, do padrão no planeta, do padrão, né, da sociedade, lidam com uma batalha tremenda. Então, aqueles que começam a trabalhar no sentido espiritual para provocar mudanças em si, só das mudanças que a gente quer fazer na gente já enfrenta uma dificuldade grande, né? Dentro da gente e no nosso entorno, né? Porque você começa a ser taxado de fanático, você é o chato, você é o não sei o quê, né? Você tenta provocar mudanças em você, né? E isso já começa a impactar o entorno nosso. As disciplinas que a gente se impõe. O fulano tá ficando quadrado, tá ficando careta, né? Não é assim? Né? Tá ficando careta, agora não sai mais de casa, não, né? Então, assim, é difícil, né? Então, quanto mais importante é a mudança, é a melhoria, maiores resistências enfrenta. Por isso que poucas pessoas, e é por isso que ele está dizendo aqui, ó, são muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente, né? Por causa dos julgamentos, né? Da exposição que acaba tendo, de certo modo, por ser contrário a algumas coisas que estão sendo tidas como normais, né? E a gente começa a achar que não são normais, e quando a gente fala, é criticado, tá? Então é um trabalho difícil, né? Certo? A Simone tá ficando doida, né, Simone? Não bebe, não come carne, tá ficando careta, né? Então é assim, né? A gente tem que levar no bom humor mesmo e seguir o caminho que a gente está sentindo que é o mais apropriado, que está fazendo bem pra gente, que está ajudando a família, que está ajudando a nossa saúde, não importa o que as pessoas estão pensando, né? Isso tem um peso menor, né? O mais importante é o que a gente está sentindo, é o que a nossa consciência está dizendo, né? Que nós não estamos prejudicando ninguém, nós estamos, pelo contrário, né? Ajudando a nós e tendo mais condição de ajudar os outros, né? Então, a gente tem que dar um valor menor para as críticas nesse sentido. As críticas que forem verdadeiras e legítimas, né? A gente tem que ouvir também e a gente tem que usar para nossa melhoria, né? Mas tem muita coisa que não é legítimo, né? Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte, né? A esmagadora porcentagem fica meio longe do fogo forte. Do fogo aqui, né? Fogo da batalha, né? Por isso que Jesus falava, eu vim para um batismo e tenho pressa que ele se cumpra, né? João Batista falava assim, eu sou aquele que batiza com água, mas virá um outro que é maior do que eu não serei digno de desenlaçar as suas alparcas, e ele passará por um batismo de fogo. Ele batizará com fogo do Espírito, o João Batista falava. Eu batizo com água, mas vem um outro que batizará com fogo do Espírito, né?
Então, são essas dificuldades, essas provações, né? A maioria fica longe do fogo forte. Assim como fica longe do compromisso também, né? Que é mais ou menos nessa mesma linha aí, né? A pessoa não assume o compromisso, né? Então não consegue sair das conveniências, daquilo que é conveniente. Ah, não me é conveniente assumir nenhum compromisso, tal, né? É uma maneira de ficar longe do fogo forte, de não contrariar ninguém, né? Porque a gente quer fazer um trabalho espiritual sem contrariar ninguém, sem ninguém ficar com cara brava com a gente, sem ninguém fazer chantagem com a gente, mas aí é fácil, né? Aliás, trabalhar espiritualmente é o mais fácil. O mais difícil é lidar com as contrariedades, é lidar com a cara feia dos outros, é lidar com os rótulos. Isso é o mais difícil. O trabalho, na verdade, não é tão difícil. O trabalho espiritual não é tão difícil. O mais difícil é a gente fazer o trabalho espiritual com todas as dificuldades financeiras, familiares, tempo, né? E um monte de coisa. Aí que surgem as dificuldades, né? Essas são as mais difíceis, né? Que a gente tem que administrar, certo? Então, trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Às vezes, quando a mediunidade começa a surgir, né, aí a pessoa se assusta e sai fora, né? Às vezes, quando a pessoa, né, está estudando, está adquirindo informação, começa a abrir possibilidades, até para oratória, até para fazer palestra, a pessoa some. Às vezes, quando tem possibilidades de ajudar na administração, né, do centro, de alguma coisa de maior responsabilidade, aí, né? Então é assim, né? Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Geralmente quando as pessoas estão começando a falar mal da gente, é quando as oportunidades são mais valiosas, né? Até o Chico Xavier tava triste, né? Porque tinha uma pessoa lá que falou que ele era um burro. Ah, aquele Chico lá é um burro, né? Aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? Quis desmerecer o trabalho dele, né? A pessoa quis desqualificar ele e chamou ele de burro, né? Aí o Emmanuel falou assim, ué, por que você tá triste, Chico? Ah, você não viu? Fulano me chamou de burro. Acho burro, acho que mula, né? Me chamou de mula. Aí o Emmanuel falou assim, olha, e por que você tá se sentindo humilhado? Né? A mula é um animal muito trabalhador, suporta peso, né? Trabalha ali na disciplina ali, quietinho, e tem uma grande importância. Se você for uma mula, você vai ser muito útil, né? Então não se sinta diminuído com essa comparação, né? Então depende muito do modo da gente entender e receber até as críticas, né? Porque se a gente não faz nada, se a gente não faz nada, se a gente não está sendo útil de forma nenhuma, ou quase nenhuma, né? As pessoas não falam da gente geralmente, né? As pessoas não criticam, né? Geralmente elas começam a criticar é quando algo que você está fazendo tá gerando benefícios, né? Aí elas começam. Aí cada um analisa, muitas vezes fala até de si mesmo, né? Começa a projetar as coisas, né? Sobre quem está trabalhando, né? Algo impressionado considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal, né? Quer dizer, André Luiz está se acostumando ainda com esse raciocínio, né? Com esse entendimento espiritual. Ele não imaginava que se preparassem pessoas assim, com essa responsabilidade no campo da mediunidade, né? Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem
estivessem circunscritas a simples operações automáticas, né? Sem preparação, sem planejamento, as coisas não são assim automáticas, ao acaso, né? Não são não casuais, né? De forma alguma, né? Elas são muito planejadas, tem um planejamento superior para a humanidade. A gente viu na semana passada, né? O Tobias falando que era um plano, o programa de redenção da humanidade. Acelerar, o objetivo da espiritualidade era acelerar o programa de redenção humana, enviando médiuns e doutrinadores. Olha a importância, olha a responsabilidade. Ah, Alexandre, mas nós somos tão poucos comparados com outras religiões ou com outras tarefas, né? Então a questão não é exatamente comparar, né, quem é mais importante, a questão não é essa. Mas os trabalhadores do bem, os médiuns do bem, em qualquer lugar e em qualquer religião, são como a parábola do fermento lá que Jesus contou. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Basta um pouco de fermento para se fermentar a massa toda. Entendeu a sutileza da coisa? Então, pessoas de boa vontade, trabalhadores de boa vontade, compromissados com a melhora do planeta, podem fermentar a massa toda. Entendeu? Então é importante isso, né? A gente lembrar disso. E aí cada um ocupar o seu lugar nas possibilidades de trabalho. Quem faz o que pode, faz o que deve. Né? Quem faz o que pode, faz o que deve. A questão não é a gente se responsabilizar por tudo, a questão é a gente se responsabilizar pelo que a gente pode, pelo que está a nosso alcance. Né? E se todo mundo fizer um pouquinho, nós vamos fermentar a massa toda, né? Certo? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Até a gente já falou um pouco sobre isso nesse livro mesmo, né? Alguns dias atrás aí, não é? Então, olha só como é que os espíritos enxergam a gente aqui, ó. Nossa visão na Terra, né? Os nossos irmãos encarnados, eles costumam viciar-se no círculo dos cultos externos. O que que ele quer dizer isso, né? Na atividade religiosa. Nas atividades rotineiras externas que não implicam na mudança interior profunda, real, né? E a gente acha que por fórmulas externas, né, estereotipadas, maquinais, a gente vai resolver alguma coisa, né? E não vai, né? Isso aí é a casca das religiões, né? É a casca né? Você tem que ir até a seiva, você tem que ir até o núcleo ali, a energia, né? Nós temos que o sentimento de religiosidade, né? Que é o mais profundo ali, a essência, né? A presença divina dentro de nós, o autoencontro, a sintonia real. Não adiantam fórmulas e atos maquinais, né? Que a gente faz com a cabeça longe, né? A gente faz da boca para fora, não tem a participação do nosso sentimento, né? Da nossa adesão profunda, não tem, né? Quer dizer, isso não, para nós não adianta nada, né? A gente ficou viciado nesse tipo de coisa, né? Aí ele diz aqui, ó, cremos por lá é aqui na Terra, né? Resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Então a gente acha que vai resolver tudo pela atitude suplicante, de ficarmos suplicando, né? A gente tem visto a importância da oração, né? Desse contato com o superior, até para autoconhecimento, para afirmação do nosso desejo de mudança, né?
Mas, né? Tem um momento de orar de uma forma profunda, verdadeira, e tem um momento de agir, arregaçando as mangas, assumindo compromissos no bem, fazendo a nossa parte, né? Não adianta a gente só ficar genuflexo em atitude suplicante, né? Aí ele diz aqui, o Tobias, né? Entretanto, a genuflexão, né, de ficarmos genuflexos, né, não soluciona questões fundamentais do espírito. Nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação, né? Deus não quer que a gente fique adorando a Ele simplesmente, né? Ele quer nos ver trabalhando, né? Quer nos ver ajudando uns aos outros, amando efetivamente, suportando as dificuldades, mas continuando o trabalho, a caminhada, né? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês aí, né? E aqui nada contra a oração, nem contra a adoração, né? No sentido de detectarmos, né, a sublimidade divina, né? A excelsitude das leis divinas, nós temos que enxergar isso. Mas nem a genuflexão adoradora ou suplicante resolverão os problemas fundamentais do ser humano, né? São parte, mas não são a resolução absoluta, né? Dos nossos problemas, né? Nossos problemas passam pela ação amorosa e a gente aprender a suportar, né, as dificuldades e continuar trabalhando, certo? Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. Aí, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos, né? Quando a gente realmente tem esses atos com humildade, com amor, com sinceridade, incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. Nem sempre do jeito que a gente quer, mas sempre do jeito que é necessário, né? No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste, né? Então aí que a coisa fica boa, né? Aí que a coisa fica boa, porque sim, todo ato de superior, né? De busca do além, de busca da transcendência, a busca de Jesus, de Deus, né? Da espiritualidade, né? Sempre que a gente faz com sinceridade, né? Nós vamos receber as bênçãos superiores. Mas a manutenção do vaso e limpeza do vaso, qual vaso? Nós, para recolhermos as bênçãos do alto, é dever que nos assiste. Vocês entendem, pessoal? Porque uma coisa é a gente pedir, né? Uma coisa é a gente pedir do auxílio, mas a gente receber de fato, estar de fato receptivo a esse auxílio, nós nos abrirmos e limparmos o vaso interior para recebermos esse auxílio com a devida pureza interna, aí é um dever que nos compete. Porque esse é o nosso trabalho. As bênçãos do alto, pessoal, sempre nós recebemos. Nós estamos aqui recebendo. Nós estamos aqui recebendo, nós estamos mergulhados aqui, a espiritualidade está aqui em torno de nós. Nós estamos mergulhados em Deus o tempo todo, nunca deixamos de estar. Nunca deixamos de estar. Não obstante, nós precisamos limpar o vaso interior. Nós precisamos nos abrir de fato, né? A oração, a contemplação, a adoração ajudam, mas tem uma parte com relação aos hábitos diários, a vigilância dos pensamentos, das intenções, das atitudes, das palavras,
né? É muito mais amplo o trabalho, né? A caridade de uma forma mais ampla, né? Então, aí nós vamos efetivamente nos sintonizando com o bem no dia a dia, em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Passamos a ser, de fato, canalizadores dessas bênçãos divinas na nossa vida, em forma de pensamentos, sentimentos, emoções superiores, né? Insights, né? Intuições, certo? Ok? Nós precisamos, né? Precisamos limpar o vaso interior. Porque senão essas bênçãos vêm sobre nós e pega a gente tão sujo e acaba misturando as energias superiores com as nossas impurezas, com os nossos maus hábitos, né? Aí vira uma coisa lá meio estranha dentro de nós, né? Ai, ai, né? Não é verdade? Então nós precisamos, é que nem aqueles encanamentos, né? Mais velho que tá cheio de sujeira. Então a água pura para passar ali tem que limpar primeiro aquela sujeira para desentupir o cano lá, não é? Nós somos esse encanamento aí que precisa haver essa limpeza aí, né? Tá? Ok. Então a manutenção e limpeza do vaso para recolher as bênçãos é dever que nos assiste. E aí, se eles não vão fazer por nós, né? Eles nos ajudam o tempo todo, mas é a nossa parte. Então, nós é que temos que fazer isso. Não preparamos, pois, neste centro, diz aqui o Tobias, simples postalistas, né? Trabalhadores do correio, né? Mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada, né? Então é como Paulo de Tarso, né? Se transformou numa carta viva de Jesus para a humanidade, né? Então, não preparamos, pois, nestes centros simples postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. E não é só teoria, né? É demonstração, é resistência, é resiliência, é humildade, é silêncio muitas vezes, é firmeza em outras, né? É um conjunto de coisas que a gente precisa, é um conjunto de atitudes, né, determinantes aí que nós precisamos cultivar, né? Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Pelo menos é o que eles pretendem, né? Quando chega aqui na Terra, aí é a hora da prova, é a hora do testemunho. É a hora do testemunho, pessoal, tá? Por isso que ele está dizendo, raros são aqueles, né? Uma porcentagem pequena são aqueles que continuam com esse propósito aí, né? Certo? Muitos são chamados e poucos aceitam o chamado. Né? A verdade é essa, né? Os escolhidos são aqueles que aceitam o chamado, né? Muitos os chamados e poucos os que aceitam o chamado. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Né? Quer dizer, raros triunfam porque estamos quase todos ainda presos ao passado, né? Ao passado de erros criminosos, né? Que nos deformaram a personalidade. E hoje a gente acaba expressando, de certo modo, a nossa personalidade, né? Influenciada pelos equívocos do ontem, do passado. Alexandre, mas então a gente não consegue mudar por causa do passado? Então, aí que está a questão, né? Termos consciência disso, né? Do quanto o nosso passado acaba influenciando no nosso presente,
através de defeitos, né, que se expressam através de acomodação, de preguiça, através de egoísmo, de orgulho, né, de presunção, um monte de coisa que acaba atrapalhando o nosso presente. Mas aí que está a gente perceber isso e devagarinho irmos nos desidentificando do passado. Não é falar assim, eu não posso trabalhar no presente porque eu sou um espírito muito inferior do passado. Isso não resolve nada, viu? Isso não é humildade, não. Isso é fuga mesmo. Eu não posso ajudar porque eu tenho muitos erros do meu passado. Aí, descaradamente, isso aí é fuga, né? Tá usando o pretexto do passado, né? Não é essa a questão. A questão é nos conscientizarmos de que realmente a gente traz manias de fugir, a gente traz maus hábitos que a gente quer continuar existindo, que eles existam em nós. A gente não quer mudar, né? O português, claro. Né? A gente vem de um jeito do passado que a gente não quer mudar. E não quer que ninguém, né? Que ninguém fale sobre mudança pra gente, né? Entendeu? Então, é, quando a gente se vê na iminência de ter que assumir compromisso, de ter que assumir uma fidelidade ao bem, uma disciplina, uma correção no modo de viver, de agir, eu tenho que fazer tudo isso, é ruim, hein? Eu tenho que mudar tudo isso. E as coisas que eu gosto de fazer, coisa que faz mal, e as coisas, os meus hábitos, que a única diversão que eu tenho, não sei o que, aquelas histórias, né? Não é assim? Aí a pessoa começa a recuar. Aí começa a recuar, né? Aí começa a recuar. Fala, não, o espiritismo exige demais, o espiritismo exige demais. Isso aqui não é para mim, não. Aí começa aquelas conversas, né? O espiritismo não exige de ninguém. É que o espiritismo ele desperta a nossa consciência e nós mesmos começamos a selecionar o que serve e o que não serve. Aí é uma luta interna do homem velho ligado ao passado e do homem novo que nos leva ao futuro de luz, né? Então, aí é um conflito que cabe a nós vencermos. Quem que vai ter mais força aí? É o homem velho ou é o homem novo que tem sede de luz, tem sede de amor, de paz, de saúde? O homem velho que vem carregado de problemas, de conflitos, de doença, né, de desequilíbrios, mas que a gente pode superar, só que exige algumas disciplinas, né? Exige alguns cuidados, tá? Certo, pessoal? Tá ficando claro, né? Lembrando novamente que esse é o problema de todos nós, tá? Esse é o problema de todos nós. Todos nós, estou incluído aí. Todos nós vivemos esse drama aí. Vivemos esse dilema aí, passado, presente, futuro. E cada um de nós vai fazendo as suas escolhas, né? Que são intransferíveis, né? Mas também a colheita é intransferível, tá? A escolha é intransferível, mas a colheita é intransferível também. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, em cada nova reencarnação, né, diz o Tobias aqui, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Olha o problema aí, ó. Quando a pessoa fala, é porque eu não posso assumir, porque eu sou uma pessoa com muitos defeitos, aquela história, né? Aquele migué, né? Então, isso aí é o quê? É que a gente fica acreditando mais nas nossas tendências inferiores do passado, a gente fica valorizando mais isso, até porque a gente quer que continue isso, no fundo, né? A gente quer se manter do mesmo jeito, do que nas possibilidades divinas do presente. Do que nas possibilidades divinas do presente. Gente, nós usufruímos de oportunidades divinas, abençoadas.
Só que nós temos que entender como oportunidades abençoadas, oportunidades de redenção. Cada estudo aqui é um convite à nossa decisão pela mudança, não é? Cada estudo aqui, a gente, é um convite que os espíritos nos fazem. Cada dia de estudo é um convite para nós decidirmos, falar, hoje, a partir de hoje, não passa. Hoje eu vou começar a mudar isso, isso e aquilo. Né? Pode ser de pouquinho, mas eu estou me decidindo, a partir de hoje, eu vou me decidir a minha mudança. Vou começar a valorizar mais as oportunidades de luz que eu estou tendo, a oportunidade de ler bons livros, de assistir boas palestras, a oportunidade de ir no centro, de tomar um passe, a oportunidade de participar no grupo de estudo, de participar num trabalho de caridade. Vou começar a meditar, vou começar a usar o pensamento positivo, né? Então, são oportunidades divinas que nós temos agora, no hoje, né? Agora, no presente, tá? Então, a gente não fica preso ao passado. Para nós não interessa o passado, né? Interessa só como retrovisor que a gente olha ali, só para ter uma noção mais ou menos, né, do que está ocorrendo lá atrás. Mas o interessa muito mais o presente e o futuro. O presente porque é o momento da semeadura, é o momento de virar a chavinha para que o futuro seja melhor. E cada vez melhor, né? E o presente também, né? Certo, pessoal? Ok? Então, essa é a decisão que a gente precisa, né? São oportunidades divinas que a gente tem. Precisamos acreditar. Quem fica aí se subestimando, se autodepreciando, achando que não tem condição, achando que não pode, que já está tarde, achando que. Tira isso da cabeça. Nunca é tarde, né? Todos têm condição. Só que a gente precisa criar estrutura para isso, precisamos buscar conhecimento, buscar preparação para aquilo que a gente quer realizar de bom, né? Tudo requer uma certa preparação, tá? É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Ah, Alexandre, mas eu não posso porque eu passo por muitas provações. Mas as provações são justamente as oportunidades de redenção. Elas não são impedimentos à evolução, elas são justamente os degraus da evolução que a gente precisa. As provações. Se fosse assim, Chico Xavier, então, ele não teria sido bem sucedido, porque o que ele teve de provação desde o começo da vida dele, né? Mas, pelo contrário, mais aformosearam a vida dele, mais tornaram bela a vida dele, mais o prepararam através de experiências, de vivências, de sabedoria, de cuidados para toda a sua existência, né? Porque não são as facilidades que preparam o bom instrumento, são as dificuldades, o fogo forte que prepara a ferramenta, né? Dizia um espírito amigo, né? Então é o fogo forte. O Chico Xavier pegou um fogo forte aí desde o começo, né? Certo, pessoal? E nós podemos transformar essas provações, transformar essas dificuldades desde a infância em motivos para amar, em motivos para ajudar, em motivos para socorrer, em motivos para termos empatia, porque nós sabemos como é difícil tal coisa, não é? Então depende do modo como a gente interprete os fatos da vida. Não são punições, são oportunidades de redenção, não é? Ok?
né? Ó, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Olha, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Se você tem olhos de ver, Jesus sempre falava que vejam aqueles que têm olhos de ver, que ouçam os que têm ouvido para escutar. Que tem gente que vai ver e não vai enxergar, outros vão escutar, mas não vão ouvir. Vão ouvir, mas não vão escutar, né? Ainda é questão de palavras, né? Certo? A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Né? A faculdade, né? Tá chegando a faculdade. Primeiro dia de estudo do André Luiz aqui, né? Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores até então desconhecidas para mim adornavam colunatas espalhando cores vivas e delicioso perfume. Olha que bonito, né? Quebrando meu enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto, no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, o Aniceto, né? Que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. Em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Né? Entregou o André Luiz lá. Tobias tinha muito trabalho, né? Deixou o André Luiz lá e o André Luiz estava sob os cuidados do Aniceto agora, né? Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando meu natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. Né? E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Né? Lembra que ele falou, né? O Aniceto falou da turma dele lá, que tinha uma porção de especialistas em atividades domésticas, tinha um padre, tinha um médico, engenheiros, enfermeiros, tinha, né? Uma turma grande lá, né? E só tinha um médico, né? Agora tem dois, né? Chegou o André Luiz para o grupo dos médicos ali, né? Então eles vão ficar juntos pela afinidade profissional. Não havia decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação, André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me demonstrando extrema generosidade e, após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Você vê que a organização lá, né, os regulamentos, né, as questões institucionais, as regras, tudo isso funciona. E funciona de uma forma muito harmoniosa, pelo jeito, né? E as coisas não são assim. Em todo lugar tem que haver regras, né? Tem que haver um modo organizado de funcionar, né? E nós não poderíamos esperar menos do que nas regiões superiores, né? Ok? Aí nós acabamos por hoje, pessoal. Na semana que vem a gente vai começar o caso Vicente. Nós vamos o capítulo 4, né? Na semana que vem a gente vai entrar. Hoje já estamos acabando aqui.
O caso Vicente, muito interessante, inclusive, o caso dele, tá? Mas aí eu não vou falar nada não, deixa para semana que vem. Aí vocês vão ficar sabendo. Até a história do Vicente, tá? Certo, pessoal. Estamos na hora, né? Estamos na hora. Acabamos o capítulo aí já. Tá? Vamos fazer a nossa prece, né? Para nós terminarmos. Vamos então convidar todos para oração, né? Agradecendo toda a ajuda que recebemos, toda a reflexão que fizemos durante o estudo de hoje, com a ajuda da espiritualidade, com as boas intuições do alto, para que todos nós, Senhor Jesus, possamos nos ajustar àquilo que a espiritualidade espera de cada um de nós. Que nós saibamos aproveitar esses conceitos para criar em nós o trabalhador do bem, o trabalhador digno do seu salário nas obras do bem, para que sejamos realmente aproveitados pelos bons espíritos, nos tornando capacitados para tudo o que se fizer necessário e podemos dizer que já não somos mais nós quem vivemos, mas que é o Cristo que em nós passa a viver e que nos leva a agir de uma forma equilibrada, saudável, caridosa, positiva. Então é isso que nós desejamos, Senhor. Embora ainda as nossas dificuldades naturais que vão sendo sanadas ao longo do tempo. Muito obrigado por tudo. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos, tá? Obrigado aí pela presença de vocês, pela participação. E aí a gente continua, né, os estudos na quinta-feira, tá? Quinta-feira a gente tem Joana de Ângeles, né, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas também. Um abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.